tarde. Eu queria agradecer aqui a presença da Beta Melim. Para nós é Beta, né? Beta Melim, super parceira nossa desde antes da pandemia, sempre disposta a vir aqui conversar com a gente. Agora, no momento que tem que ser uma videoconferência, mas para tratar desse tema tão importante, né? A gente viu na pandemia a tecnologia crescer muito, isso foi bom, mas trouxe desafios, né? Principalmente para os pais e para as crianças. E Beta está aí para a gente conversar um pouquinho, né? E Miss Freitas também, né? A gente está mais voltado nessa conversa para a educação infantil e ensino fundamental, mas a Beta fala sobre vários temas relacionados a várias idades, né? Beta, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de você, antes da gente começar com as perguntas. Boa tarde, é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre esse assunto, né? Eu já trabalhei como produtora de conteúdo na época na TIM, bem nos primórdios da indústria, né, de celular, então eu sempre falo isso, que eles já falavam, isso tem 15 anos, eles já falavam o que ia acontecer agora, o que está acontecendo agora, ainda tem coisa para acontecer que eu lembro que eles falavam, então assim, a indústria está na nossa frente 15, 20 anos, eles já, é muito programado tudo que eles querem fazer. Infelizmente, as leis não acompanham essa mudança tão rápida da tecnologia, né? Então, eu sou jornalista, mas aí depois que eu entrei para esse mundo, eu estou me formando em psicopedagogia, estou fazendo uma formação em terapeuta familiar. Eu soube disso, você tá trilhando todos os meus passos. E estou agora também voltei para a faculdade de pedagogia, porque eu falei, para entender tudo isso, para eu poder falar disso, para eu poder atender crianças, para eu poder, né, eu preciso estar bem estruturada, né? Então é isso. Obrigada. Eu vou pedir para a Miss Freitas começar. Miss Freitas, talvez seja interessante a gente também se apresentar, porque são vários os pais que vão assistir essa apresentação. Eu sou Renata Freitas, sou orientadora educacional da pré-escola, né? Quer dizer, eu que faço toda a entrada das famílias na escola, né? Quando eles chegam pequenos, né? Beta teve comigo, né? Eu não sei, acho que as crianças, eu não sei se chegaram com 2 anos, mas chegaram com certeza, né, as duas muito pequenas. Uma com 3 e 2. Então, assim, a gente começa, as crianças entram com 2, vão até 6, né? E, assim, eu acho que, sem dúvida, né, a pandemia e o momento, né, que a gente ficou completamente remoto em casa, eu acho que antecipou, né, a apresentação, né, da ferramenta tecnológica para as crianças bem pequenas. Eu acho que, para muitas famílias, né, a tecnologia para as crianças de 2 anos apareceu antes do esperado. Né, porque a gente, por mais que a gente tentasse, no primeiro momento, respeitar todas as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças tinham momentos de 15, 20 minutos online quando a gente estava completamente remoto. Né? E, assim, então, eu dizia para os pais, mas os pais tinham que sentar do lado, porque não tinha como, né? As crianças nem sabiam ligar, nunca tinham visto aquilo, não sabiam nem para onde olhar, né? Quer dizer, então eu acho que isso acabou fazendo com que eu acho que esse tema que vai ser discutido aqui tenha se tornado ainda mais real, né, e mais importante com a pandemia para crianças da pré-escola. Tá? Assim, então eu queria talvez iniciar perguntando para a Roberta, assim, voltando assim rapidamente, né, pincelando as recomendações que existem, né, da Academia Americana de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, para o uso, né, exposição, né, das crianças pequenas, né, ou mesmo dos adolescentes à tecnologia. Né, e quando eu vejo, né, e converso com as famílias, eu fico me perguntando, né, se esses parâmetros são realmente plausíveis e realistas, né, porque eles falam que crianças até 2 anos não deveriam ser expostas a nenhum tipo de tela, momento algum, a não ser... Tem alguns autores que falam, a não ser, por exemplo, quando houvesse um conference call da família, por exemplo, uma avó que mora longe, e todos fossem fazer um Zoom call para se falarem. Né? Que crianças de 2 a 5 anos deveriam ficar, no máximo, né, o tempo limite de tela seria 1 hora por dia, sempre com a supervisão de responsáveis, que crianças de 6 a 10 iriam ficar de 1 a 2 horas por dia, ainda sempre com supervisão de pais responsáveis,
e que adolescentes, né, entre 8 e 18 anos, deveriam limitar o tempo de tela de jogo, de videogames, a 2, 3 horas por dia, e nunca deixar que as crianças virassem a noite jogando. E aí a minha pergunta fica, né? How much is too much tech time, Beta? Pois é. Olha, eu sei que é difícil, mas é possível, sim. Eu vou começar com as de 0 a 2 anos, né? Que é zero de tela. Essas crianças estão sempre com um adulto do lado. Você não pode deixar uma criança de 0 a 2 anos não atendida, né? Então, assim, se o adulto está ali, por que não? E ele está ali para olhar aquela criança, por que não interagir com aquela criança? Né? E assim, não é que a criança não tem uma capacidade de ficar meia hora brincando com os tapoeiros da casa, brincando com coisinhas, porque criança adora coisinha, não necessariamente brinquedo, né? Então, assim, porque o que é importante nessa idade? O importante nessa idade é a criança saber ler as nossas expressões, quando você está bravo, quando você está feliz, né? Saber ler. Ela começa a aprender sobre o mundo. Isso a gente vai aprendendo, né, até o fim da vida, e a gente vai acumulando esses aprendizados. Então é importante, é muito importante a criança poder olhar para o mundo, né? Então, aí depois, quando a idade, né, de 2 a 5 anos, é quase a mesma coisa, porque também ela já fica mais tempo sozinha, mas a gente tem 1000 atividades, 1000 brinquedinhos para você oferecer para a criança, e atividades, porque ela já começa a entrar em atividades. Então, assim, eu acho que é muito sábio da escola eles não ficarem com eletrônicos, né? Então, eles vão sair da escola e eles vão fazer uma atividade, vai fazer um balé, vai fazer uma luta, vai fazer uma natação, depois vai chegar cansado, vai comer, vai brincar. Então, assim, realmente, e no final de semana tá com a família, mas é estar juntos, né? Então, é claro que com 2 a 5 anos já começa, nem todas as crianças, mas elas já começam a ver um filme, né? Mas a gente vê um filme, vem família, vê junto, porque a gente acha, às vezes, que aquela criança está entendendo a mensagem do desenho como a gente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas esse desenho é super educativo, vou botar aqui para o meu filho ver. E acha que aquele desenho está dando conta da educação e que a criança está pegando tudo. Mas ela, na verdade, ela não está entendendo as mensagens como se tivesse alguém do lado explicando para ela o que está se passando ali. Ou nem está, muitas vezes, sustentando a atenção por aquele tempo todo. Entendeu? Então, tem isso também, né? Exatamente. E aí, quando chega na alfabetização, né, já é outro período, porque ela já começa a ler, ela já começa a fazer as buscas sozinhas, aí a gente tem que ter mais atenção ainda, tem que ter mais um tipo de controle, né? Tem que ser pais, né? A gente tem que estar, é o que eu falo, a gente tem que estar junto. Não tem um segredo, eu não vou dar uma fórmula aqui, porque não existe fórmula. Primeiro que as crianças são diferentes, né? As famílias têm culturas diferentes, então cada família vai achar o que é melhor, mas a gente tem que oferecer atividades extras. Às vezes a criança está cheia de brinquedo no quarto, cheia, lotada, mas ela está ali só no iPad, ela está ali só no celular. Então, assim, gente, vamos tirar os brinquedos, vamos sentar. Às vezes você só precisa começar a brincadeira. Você começa a brincadeira e ela vai e entra naquele mundo e vai brincando. Se tem irmão, é mais fácil, porque bota o outro junto. Então, assim, e a gente tem que perder, assim, um tempo, não é perder, né? Porque estar junto não é perder, de vivenciar. Ganhar um tempo, ganhar um tempo. Ganhar o tempo de conhecer o seu filho, porque eu sempre falo isso até nas minhas palestras. Quem é essa criança que mora com você? Quais são as expectativas dela? Quais são os desejos dessa criança? O que ela pensa naquela cabecinha? Né? É tão gostoso a gente saber o que nosso... Mas, para isso, a gente tem que ter tempo com a criança. Né? E no ensino fundamental, né, Beta? Porque aí você já falou da idade da alfabetização, né? Porque para quem não me conhece, Simone Fernandes, eu sou orientadora do ensino fundamental, sou a Miss Freitas no ensino fundamental. Justamente, eu acho que é quando a criança entende que existe um mundo ali fora do que a mãe apresenta, né? Porque na educação infantil, geralmente, a mãe apresenta os jogos. No ensino fundamental, começou a ler, escuta o coleguinha, então ela vê, opa, tem outras coisas aqui que eu posso buscar. Né? Aparecem os vídeos, aparece mais tarde o jogo online, aparece... Nessa idade tem começado a aparecer o TikTok, apesar de não ser recomendado. Então, existe a importância da parceria, como você fala, né? Do pai estar ali. Eu gosto de comparar assim, Simone, quando a gente
a gente está na terra para andar, né? A gente usa os pés. Quando a gente vai para o mar, a gente muda, né? O jeito que a gente está dentro d'água. Quando a gente vai para o mundo virtual, a gente também tem que se adaptar. É o que o Piaget falava, na equilibração. A gente está sempre na equilibração, de você, no sentido, não de equilibrar, mas no sentido de você sempre se adaptar aos novos meios. Então, assim, é uma nova adaptação você entrar para o mundo virtual. Então, peraí, como é que a gente vai entrar nesse mundo? E esses pais, eu digo, são sortudos por poderem ter... porque teve pais que, quando viram, já estava lá a internet. Os pais da pré-escola e até mesmo do elementary têm a oportunidade de poderem olhar e falar, bom, eu consigo segurar aqui, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer essa entrada? Como é que eu vou colocar ferramentas de segurança para essa criança? Qual a conversa que eu vou ter para ensinar para ela sobre esse mundo? Né? Como é que a gente vai usar o corpo, né? Igual lá dentro d'água, para a gente poder entrar nesse mundo virtual? Então, assim, a gente ainda tem essa oportunidade agora. E apresentando, né, da melhor forma. Exatamente. Fazendo escolhas saudáveis, eu falo, isso começa no exemplo, não tem jeito, né? Então, a gente também deixar o celular de lado, a gente pensar, por que eu estou baixando esse aplicativo? Né? Ele vai melhorar minha vida em família? Eu vou ficar mais tempo preso nele? Às vezes a minha filha fala, ai, mãe, quando eu crescer, quando eu ficar mais velha, porque ela sabe, né? Porque ela tem 11, eu quero botar o Instagram. Eu quero botar não sei o que. Eu falo, olha, é mais uma coisa para te distrair, minha filha. Sabe? Então, assim, são coisas que você quer, mas que vão te tirar do teu tempo em família, que vão tirar do seu tempo de estudo, que vão tirar do seu tempo de trabalho. Seu tempo ao ar livre, seu tempo de exercício físico, de contato com a natureza. De contato com a natureza. Então, assim, e aí a gente entra, Renata, nos adolescentes, que é o seguinte, primeiro que você não consegue mensurar esse tempo que você está perdendo, né? De habilidades. O que você está... É difícil você falar assim, eu fiquei online e o tempo... O que eu deixei? Quais são as habilidades que eu deixei de ter? Né? De relacionamento, de empatia, de leitura do afeto, da emoção. Né? Motoras. Porque a gente está parado. Exatamente. Porque é o seguinte, a criança, né, quando ela é pequena, ela vai absorvendo tudo, né? Ela é uma esponja. Sim. Né? Depois, quando chega na adolescência, você tá aquela árvore, né? Cheia de coisas. E aí, na adolescência, você começa a podar todo o aprendizado para você começar a direcionar e escolher aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai ser bom, aquilo que você começa a direcionar. A podar a árvore tem uma forma. Então, assim, como é que você vai saber que se você é bom em música, se você quer... você vai potencializar as coisas, se você é bom no esporte, você tem que ter oportunidade de tempo com isso. Né? Roberta, posso dizer uma coisa assim, importante, porque assim, eu estudo muito neurociência, assim, e que você você usou a palavra poda, e, obviamente, imediatamente me veio assim, 2 momentos importantes no desenvolvimento, onde existem 2 podas neuronais. E as podas neuronais, na verdade, é um exercício, se a melhor palavra é essa, inteligente do cérebro, de focar, estou usando as suas palavras, nas conexões que foram mais utilizadas. Então, assim, você tem que tentar expor ao máximo possível, lógico, bons conteúdos e coisas boas, as crianças que estão se formando. Porque o cérebro, quando chegar a uma determinada idade, se você não fez, né, percorreu alguns caminhos, ele vai eliminar para poder canalizar, né, e fortalecer as conexões que foram usadas até aqui. Além disso, eu fico me perguntando assim, gente, como é que vai ser a área? Eu estava falando isso até com o Craig, como é que vai ser a área do cérebro, por exemplo, visual, né? Já tem estudos, né? Entendeu? Quer dizer, versus auditiva, né? Entendeu? Quer dizer, essa representação, porque existe, né? Representação do corpo, né? Quer dizer, essa representação dos dedos versus quantas outras motoras que não vão ser utilizadas, que a Fernandes falou. Quer dizer, então, isso também é importante. No neurônios espelho, né? Como é que aprender através de uma tela e na vida real existe diferença? Esses estudos todos já estão acontecendo da preocupação das pessoas com a exposição à tela. Só que a gente aprende fora da tela né, a se relacionar, enfim. É porque às vezes as pessoas falam assim, vou botar esse conteúdo, aquilo que eu falei, e acha que a criança está melhor naquilo, mas não. Né? E aquilo te dá a capacidade, te dá inteligência emocional, que a gente está precisando tanto, te dá olhar no olho, que as pessoas não olham mais. Né? As crianças chegam em festinha, outro dia uma amiga minha estava comentando isso, os filhos de 11 anos passando e não cumprimentando ela na porta. Porque nem os pais cumprimentam, né? As pessoas não se olham. Então, assim, a gente precisa voltar para isso.
né? E a gente precisa... E o seu filho vai estar na frente, porque todo pai e mãe ficam muito preocupados com o filho estar na frente, o filho estar, né, ter um bom trabalho. E agora, é isso, ele tem que desenvolver essas habilidades para ele poder chegar lá, porque senão ele não vai ter foco, né? Porque senão ele não vai ter concentração, ele não vai ter... enfim, ele vai deixar para trás um monte de coisas que são necessárias para o desenvolvimento dele. É o que você falou, senão você vai queimar a etapa também. Né? E depois você não consegue, assim, você consegue fazer um trabalho de voltar, graças a Deus, nosso cérebro é resiliente, mas é um trabalho a mais, né? E aí você falou também, né, Beta, do queimar etapas, e aí a gente fala um pouco de classificação indicativa, porque a tecnologia vai existir, vai estar presente na vida, não é? A gente não está aqui fazendo uma conversa dizendo tirem, joguem fora, não é isso. Mas é maravilhosa. Exato. Está aqui fazendo essa reunião, permite... Enfim, a tecnologia... daqui a pouco a gente vai falar sobre games, eu tenho alternativas, não estou dizendo que não é para jogar, nem nada disso. Mas a classificação etária é uma coisa que pega muito. Primeiro que muita gente associa censura, e não é censura, que a censura já acabou na ditadura há muito tempo. Então, é uma sugestão. Né? Tem um site que é o Common Sense, que é maravilhoso, porque as pessoas colocam lá... tanto, às vezes, até os próprios usuários, as próprias crianças, não é um site para criança também, mas às vezes eles mesmos colocam as opiniões, os pais colocam opinião sobre determinado filme, então eu sempre vou lá ver se a série é apropriada, se não é, quando eu não vejo antes, e eu conheço meus filhos. Então, eu conhecendo meus filhos, eu falo, sei lá, o Star Wars dá para ver na minha família, mas o outro não dá para ver. E eu quero saber, porque... O que acontece? Essa coisa do Netflix aberto, né? Você tem que colocar o teu filho no Netflix Kids. E ele não pode entrar no Netflix de adulto, né? E você tem que estar supervisionando. E a indicação etária é um estudo. Então, é um estudo de sexualização, de violência, de coisas que as crianças não estão ainda preparadas, né, cognitivamente para se deparar com aquilo. Então, por exemplo, eu conheço nessas palestras que eu dou nas escolas, numa das escolas que eu fui, uma mãe me disse que a filha viu no celular da amiga, não era no celular dela, mas também a gente vai passar por isso, né? Viu no celular da amiga uma cena que foi sexual tão forte que a menina chegou em casa e vomitou. Então, assim, para a gente ver como isso abala as crianças, sabe? Então, assim, o que eu vejo muito, a festa do pijama. Aí a minha filha, ela fala, esse filme não é para nossa idade. Sabe? Porque já está treinada, porque a gente tem que treinar nossos filhos. Porque, às vezes, o adulto de plantão, ele não está ali muito, né, de plantão como deveria. Então, a gente tem que dar essa responsabilidade também. Fazer as escolhas corretas, né? De aprender a fazer as escolhas saudáveis. Exatamente. Saudáveis. Então, não, isso não é para idade. Sabe? E não é mesmo. E tem que respeitar a cultura das outras famílias. Se você está recebendo criança em casa... Né? Você tem que ter esse cuidado. Porque o que eu escutei do Round 6, de gente vendo na casa do amigo também, gente que viajou no feriado agora e assistiu o Round 6 porque uma das crianças colocou. Quer dizer, isso é responsabilidade da criança? Não é da criança. É dos pais, é dos adultos. Né? E a gente joga, às vezes, a responsabilidade, aí não dá para jogar. Sabe? Mas a gente orienta, a gente fala em casa, olha, você tem a sua recomendação etária. Você tem que olhar. Se a criança já tem discernimento, ela já pode olhar. Né? Eu não vou ver uma coisa que é para 12 anos, eu não vou ver uma coisa que é para... Né? E os pais têm que estar alertas. Óbvio. E uma coisa que muitos pais talvez desconheçam, redes sociais também têm classificação etária. Sim, né? A maioria, 13 anos de idade. 13 anos, né? 13 anos. É o que eu te falei. Mais uma vez, você também conhece os seus filhos e vê o que está... Inclusive, o WhatsApp, só para todo mundo também saber, é rede social. É considerado rede social. Então, tem muita criança no WhatsApp sem supervisão. Enfim, e as crianças também, porque tem aquela história, de noite você pode ir conversar sobre o que rolou no WhatsApp e olhar. Mas eles apagam também, sabe? Eles não são bobos. Graças a Deus, a gente arrumava jeito, né, de burlar as regras na nossa época. Eles também vão e é normal, eles não são mau caráter por isso, não é nada disso. Não. Né? A gente tem que orientar, né? Porque existem maneiras e maneiras, né? E a gente tem que estar de olho, sim, nas conversas, tem que estar de olho, né? O TikTok, por exemplo, o que acontece? Porque ele tem duas abas, né? O For You,
que são os vídeos aleatórios e o de quem você está seguindo. Esses vídeos aleatórios, o que acontece? O TikTok é a melhor ferramenta para se ler as pessoas. Então, o algoritmo do TikTok é o que melhor funciona de rede social, é o que melhor funciona. Ele rapidamente... Jura? Ele já sabe quem você é. Então, muita gente não usava no começo e começou a usar porque, por exemplo, a pessoa gosta de desenho. Ele vai começar a mostrar um monte de gente fazendo desenho, porque ele já capta quem você é. Aí você não tinha muito interesse, mas você vai começar a ter. Ele começa com a dancinha. É óbvio que tem o lado positivo e o criativo do TikTok, que são as danças. Eu até anotei aqui as receitas, né? São as dicas que dão, enfim, as coisas de design. Mas, bom, primeiro que você limita, né? Porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo também uma entrevista de uma menina que ela adora desenhar. Mas ela ficou perdendo tanto tempo vendo vídeos de TikTok de desenho que quando ela viu, ela não estava mais desenhando. Então também tem isso, né? Você fica ali, porque aquele tempo não é o tempo real, não passa igual um tempo fora da tela. E quando você viu, você achou que ficou 5 minutos e você ficou 2 horas. Isso acontece com adulto, né? A gente sabe disso. Por isso que é bom a gente colocar o screen time, ver até nos... Isso é mole, hoje em dia é até gratuito, já vem até no aparelho. Você olhar o seu tempo de tela, né? Mas o TikTok, o que acontece? Você, quando vai dando os likes e vai interagindo, você está interagindo, não é com outra pessoa, você está interagindo com o algoritmo. Então, é muito cruel para a criança, né? Porque ele vai ali na ferida, ele vai ali onde ela gosta. E aí, como a gente sabe, né, que você vai passando e é sem fim, né, você não para nunca. Porque é o que eles querem. Porque eles querem que você fique... Tudo é pensado. É o que eu falo. Tem uma indústria de neurocientista, de psicólogo, também no lado negro da força, né? Sim, claro. Trabalhando para você ficar preso. Porque quanto mais tempo a gente fica ali, mais eles vão lucrar em cima da gente. E as crianças têm que entender isso. Têm que entender que esse aparelho vai saber mais dela do que o melhor amigo, né? A gente tem aqueles 1000 casos de pais que descobriram que a filha estava grávida por conta das redes sociais, porque começou a receber mensagens de propaganda de fralda, de não sei o quê. O pai não sabia, né? Mas a filha, o algoritmo já tinha captado pelas buscas dela, enfim, né? Ele foi na Target reclamar. Esse caso é antigo, até bem antigo. Foi na Target porque chegava panfleto ainda na casa dele. Enfim, ou seja, né, a criança, ela não vai ter essa capacidade de buscar o equilíbrio. Eu acho que nós é que temos que oferecer isso, o equilíbrio, né? É muito estímulo, é muita mudança, é tudo muito rápido. Então, isso faz com que você perca o foco, né? E aí a gente entra também, de novo, na neurociência, na neurociência da dopamina, né? O que acontece? Os receptores de dopamina, quando você vai recebendo muito, esses receptores diminuem. E aí você vai tendo aquela enxurrada e você não consegue mais você fica apático. Porque nada te satisfaz. Então, você vira um insatisfeito. E tem um monte de criança que já está com esse sintoma. Tipo uma droga, né? Uma droga. É mesmo efeito da droga. Existe hoje, né? Existe hoje. É o vício. É uma doença hoje, né? Considerada uma addiction. Né? E a gente é uma doença já pela OMS, né? Então, porque as pessoas... A indústria relutou muito para ser, mas é. Então, assim, só que os pais, às vezes, não percebem que a criança está apática por causa disso. Porque ela está com tanta... E aí ela fica, assim, querendo voltar a ter aquele primeira sensação de prazer, mas ela não volta. E ela fica buscando aquilo ali, né? O tempo todo na rede. Então ela fala assim, não, na próxima etapa eu vou sentir aquilo, no próximo jogo, na próxima fase, na próxima não sei o quê, não, no próximo vídeo, não sei o quê. E você não para, porque... E o cérebro dela, como ainda não está totalmente formado, a gente sabe que forma, né, 20 e poucos anos, ela não tem maturidade para também dar um basta, como o adulto tem. Então é covardia. É covardia você não dar também um tempo de tela, sabe? É até interessante porque eu estava lendo um artigo que fala sobre o videogame do passado e o novo, né? No nosso tempo, você tinha 3 vidas, você perdia as vidas e aparecia ali, the end, acabou. Game Os over. videogames hoje em dia é game over, isso mesmo, não tem fim. Então, você imagina a ansiedade, a criança, a gente tem crianças pequenas que falam, eu ganhei o jogo, eu quero virar o jogo. Isso não significa que acabou o jogo. Não acaba. Você simplesmente virou aquele jogo, mas você continua jogando. E no caso das crianças menores, que a gente pensa muito no TikTok, mas existe o YouTube Kids, que também tem vídeos infinitos. Então, a criança está com aquele iPad pequenininha, vendo vídeos infinitos ali, muito novinha. Exatamente. O YouTube, gente, realmente, assim... Falando, então, assim, né, aproveitando o gancho, né,
Beto, o que você acha da gamificação em sala de aula, né? E além dos muros da escola? Né? Porque assim, a gente utiliza, né, na escola. Sim, sim. Olha, eu acho que é o que eu estou te falando. Eu não estou aqui para criticar enfim, a tecnologia. Eu acho que ela é maravilhosa e acho que ela pode ser de grande ajuda, né? Mas o que eu acho? Que a tecnologia ela é um ambiente, ela pode ser usada como um ambiente de aprendizagem, né? Então, por exemplo, até o Minecraft, que é um jogo que é bacana quando ele é bem usado, né? Porque hoje em dia o professor ele é o quê? Ele é um facilitador, né? Sim. Ele não é mais o detentor do conteúdo, a gente sabe disso. Então, hoje em dia, a aprendizagem é ativa. Mas a gente também tem casos de robótica sem tela, que aí a criança resolve problemas lógicos, né? Então, a gente também... Então, o que eu acho que hoje a criança tem que fazer na escola? Ela tem que olhar para a tecnologia de forma crítica, né? Então, ela tem que saber como fazer pesquisa, ela tem que entender a Internet of Things, né? A internet das coisas, ela tem que interpretar uma mensagem, ela tem que aprender a interpretar uma mensagem, ela tem que saber que a empresa, né, conhece ela bem, ela tem que saber que, nesse momento, o que acontece? Ela não está fazendo escolhas, né? Porque o que acontece? Parece que você está fazendo escolha quando você está clicando ali no vídeo do YouTube ou quando você está, enfim, nesse ambiente de internet. Mas ele só está te dando aquilo que ele está lendo de você. Mas você é muito mais do que aquilo. Então, a gente tem que fazer outras buscas. A gente tem que olhar o outro lado também. Porque senão a gente fica... A pessoa é anti-vacina, ela só vai receber mensagem anti-vacina. E aquilo só vai ratificar a posição dela, né? E ela não vai receber um outro estudo, um outro dado. E aí isso causa polarização. E isso a gente tem que botar em sala de aula, para depois ele não saber ser um ser político, né? Então, assim, para ele desenvolver outras habilidades, né? Porque o que acontece? Ele já vai estar inserido nesse ambiente virtual, de internet, de tecnologia, na vida dele. Vai estar presente no dia a dia, fora da escola, né? Então, a escola, ela antigamente se usava, né, bem lá nos primórdios, era um entretenimento, né? O professor chegava com aquela televisão na sala, a gente achava maravilhoso, né? Ou então, depois mesmo com computadores, ia para o laboratório de computador. Então, era uma coisa mais de... agora não, agora mudou, né? Agora é para pensar, agora é para ter significado, né? E a gente tem que saber como equilibrar isso. Agora, o jogo, o que eu acho é o seguinte, Miss Freitas, tem um estudo, esse da dopamina que a gente estava conversando agora, o ideal é a criança fazer uma atividade de alta dopamina e de baixa dopamina. Tá? Então, o que é? A de alta dopamina são os jogos. Então, ela está lá jogando. Ela faz 1 hora isso, depois de 1 hora ela tem que ir para uma de baixa dopamina. O que são atividades de baixa dopamina? É você jogar um jogo de tabuleiro, você vai jogar, ele vai estimular a dopamina, mas ele vai regular a sua dopamina. Por quê? Porque você vai ter que ler as regras, montar o tabuleiro, esperar a sua vez, né? Coisa que você não faz isso no jogo virtual, né? Você está ali toda hora no ativo, com aquela coisa. Você vai fazer um dever de casa, você vai jogar um esporte, você vai fazer uma comida, que é maravilhoso, porque na comida, a criança ela vai esperar o bolo ela vai fazer a receita, depois ela vai esperar o bolo ficar pronto, depois ela vai comer. Então, assim, essas etapas, a gente sentir isso passo a passo é muito importante. Então, a criança pode até jogar. Eu estava vendo outro dia um psiquiatra que ele treina gamers. E ele diz, você pode ser um gamer profissional e não ser viciado, mas aí, para isso, você tem que fazer esse balance de 1 hora, né? Então, assim, aí, para isso, a gente tem que... Bota um despertador, seu filho está ali jogando, bota um despertador, fala, deu 1 hora. Depois ele vai criar isso como hábito. Vamos fazer agora uma atividade de baixa dopamina. E, de repente, ele se engaja naquela atividade de baixa dopamina e fica mais tempo também. Na pré-escola, assim, quer dizer, o jogo é usado de uma forma completamente pedagógica. A professora que, por exemplo, sei lá, está introduzindo a letter A, entendeu? Quer dizer, então ela vai lá fazer um jogo onde as crianças vão apertar, entendeu? Telão, a sala inteira jogando junto, é dessa forma que é utilizado, claro. Sim, entendeu? Sim. Não é uma coisa de nem sozinho, eu jogando, o outro jogando, não. É uma coisa que a turma inteira está jogando para tentar descobrir a coisa certa, entendeu?
entendeu? Sim. E se o seu filho começa a crescer um pouco mais, bota um iMovie, que eles fazem. Aí eles fazem história. As crianças adoram brincar disso, eles editam depois, sabe? É bacana. Então, assim, existem até atividades de baixa dopamina online, que é, por exemplo, você vai escrever um texto no Word, né? A sua dopamina não está lá em cima quando você está escrevendo. Agora, tem outros problemas, que aí você tem, né, a imagem é pixelada, você fica usando muito foco, então você, né, tem muito mais problema de vista hoje em dia. Então, a gente tem outras consequências. Então, quanto menos na tela, eu acho que é mais saúde, né? Mas, enfim, você tem todo esse balance que você pode fazer, né? Eu acho que a vida é isso. É por isso que eu tô falando. Não é que seja um demônio a internet, os jogos, não é nada disso. Mas tá sendo, porque as pessoas não estão sabendo lidar. Porque é igual, é o que eu falo, eu comparo sempre com o alcoolismo. Né? O problema não é o álcool. Eu sei beber socialmente. O problema é quem não sabe, é quem perde o controle, é aquele dia que você perde o controle, é aquela pessoa que tem uma propensão mais química. Por isso que eu estou dizendo, cada criança reage de uma maneira diferente, porque a gente é único. Então, eu não posso dizer uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Sim. E eu acho até interessante, né? A gente está passando por esse período mais desafiador, porque eu acho, realmente, a gente vê aqui na escola, né? Os pais devem ver em casa por causa do período da pandemia, né? Como a gente falou, houve esse boom grande de tecnologia que salvou, né? Salvou as escolas. Os pais acabaram precisando contar mais com essa tecnologia. Até as crianças riam comigo nas aulas online, falavam: Miss Fefe, você que fala sempre que tecnologia agora a gente tem que usar. É verdade, agora a gente vai ter que usar. Mas acabou que hoje em dia a gente está colhendo certos frutos, o bom e aquela da dificuldade. Ninguém podia fazer esporte, então ficava mais tempo. Agora tem crianças que não querem voltar ao esporte porque querem ficar em casa. Tivemos crianças querendo ir embora para jogar o videogame, e a gente entende, foi uma época muito desafiadora. E aí a pergunta é, né? E agora, José, tem jeito, não tem jeito? Estamos perdidos? Como é que a gente volta? Não, graças a Deus, aquilo que eu falei, nosso cérebro é resiliente, sempre tem jeito. Agora, é bom falar também que, principalmente para pré-escola, né? A Miss Freitas até, sabe, é especialista nisso, mas potencializa se você tem alguma síndrome, se você é autista, né? O uso de tela, ele potencializa, ele não vai ajudar. Né? Que às vezes a criança fica mais quieta quando você põe, mas aquilo atrapalha. Se a criança já não dorme bem, ela não vai dormir pior e tal. Mas, enfim, as pessoas que usaram muito, que perderam a mão na pandemia, a gente tem que voltar. Aí é aquilo que eu falo, né? O primeiro é o adulto no controle, né? Porque a gente é responsável, mais uma vez, a gente é responsável pelos nossos filhos. Então, é botar em atividade. Eu até fiz aqui ter conversa também, né? Se o seu filho já tem a idade para isso. Implementar, por exemplo, não é uma coisa poliana, a gente implementar jogos à noite, jogos offline. Vamos fazer à noite, vamos sentar todo mundo e vamos jogar, sabe? Sempre que puder explicar por que aquilo não dá. E oferecer alternativa. Porque é a mesma coisa quando a criança, sei lá, tá fazendo alguma bagunça ou tá brigando com alguém, com o irmão, e você fica, para, não adianta, você tem que ir lá. Então é a mesma coisa, você tem que dar um meio, nem que seja, chama a avó para resolver isso, uma cuidadora, eu não sei, sabe? Mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa para aquela criança sair da tela. Né? Como então, a gente criança pequenininha, né? Você tem uma coisa perigosa na mão, os pediatras dizem, tire e dá outra. Exato. Não tirar, a criança está no meio de um monte de coisa que ela não pode mexer. Aí ela pegou uma coisa que ela não pode mexer. Aí você tira e não dá nada, é a mesma coisa. Exatamente. Você pega a tela, mas fica ali sem fazer nada. Não dá, ela vai bater a cabeça, né? Porque ela não está acostumada. Depois ela até vai, mas enfim. E até, Beta, para despertar ela de volta, ou mais, para outras coisas que não apenas isso. É isso que a gente está conversando também. Exatamente. E para você poder, exatamente, para você usar a potencialidade do seu filho. Porque tem gente também que fala assim, meu filho está bem na escola. Ele está bem na escola, então ele pode chutar o balde no eletrônico. Gente, não é assim que funciona. Não é. Isso me dá nervoso, que esse pai que está preocupado com o rendimento escolar e não entendeu ainda que as novas habilidades para o século, né, que a gente já está vivendo, para o século XXI... Não é a nota da matemática, né? Não é, porque a informação é aquilo que a gente falou, é o critical thinking, são curiosidade, criatividade.
flexibilidade, enfim, mil habilidades que a criança tem que ter, ela saber se relacionar, ela saber resolver um problema, né? Lidar com a frustração. Ela saber lidar com a frustração, né? Ela saber que ela não vai ter 1000 vidas, ela saber que ela pode depois recomeçar, ela saber que o erro também faz parte, né, do processo de aprendizagem. Então, assim, isso é o mais importante, sabe? Até porque, se você para pensar o que as pessoas chamam de bem-sucedidos, tem muita gente bem-sucedida online e que você não sabe nem qual é a formação daquela pessoa, né? Então, assim, o mundo está mudando. E às vezes a gente fica num paradigma antigo sem perceber essa mudança. E a gente tem que acordar para isso. Eu acho assim, é como a gente tem, né? O mais importante é a gente pensar no uso consciente da tecnologia. O quão consciente nós estamos, os nossos filhos estão, né? Os alunos em geral, é a consciência, né? É aquele jargão, né? Eu uso a tecnologia me usa. E nós estamos aqui no melhor momento para isso. Eles são pequenos, eles são massinha ainda, né? Então, a gente tem um caminho bom a trilhar, né? E a trilhar junto. Eu estava até pensando hoje de manhã, a gente fala muito no exemplo que eu falo com as crianças, a gente já falou com os pais. Você deixa o seu filho ir ao shopping sozinho? A gente não deixa, né? Tem uns que na tecnologia, se a gente comparar, ainda vai com dinheirinho, porque tem o cartão do papai e da mamãe ali, vai sozinho naquele shopping que é a tecnologia. E aí eu pensei assim, qual é o lugar do shopping que a gente mais tem medo? É o banheiro. Tem banheiro nessa tecnologia. Né? Então, a gente tem que pensar, né, para ficar bem claro para a gente, né, que não dá para ficar ali horas sozinho, sem a gente dar uma olhadinha, sem a gente sentar do lado, sem a gente conversar. De repente, até viu alguma coisa que não devia, mas você está do lado e você vai discutir aquilo com a criança. Você está entendendo? Porque então é esse ir e vir o tempo todo com a criança para que ela no futuro consiga tomar as melhores decisões, né? Com certeza, porque ela está exposta a muitos estranhos, né? Muita gente estranha naquele ambiente e muita gente maldosa, né? E que está ali conversando com seu filho. Eu acho exatamente o que você falou, sair sozinho na rua de noite numa rua perigosa, entendeu? Então você tem que estar ali. E a gente faz brincadeira, por exemplo, tem aquele Toca Live que eu sei que criança da pré-escola e do Elementary gostam muito, que é um joguinho que você vai comprando, enfim, mundos, né? De um shopping, você compra um parque, você compra... E a gente brincava aqui em casa, chamava de trouxa life. Então, assim, a gente faz essa brincadeira para elas já entendem, entendeu? Da minha mais nova, ela gostava, a gente falava, esse trouxa life, toda hora é R$4,99, toda hora... Entendeu? Então, assim, mas a gente sabia o que era. Você tem que saber, não é assim, aquele negócio lá, aquele jogo lá que meu filho gosta, eu não tô nem sabendo o que é. Como assim? Eu tenho que ir lá olhar o que a criança está jogando, onde é que ela está. Né? Ela não vai viajar para fora e eu vou deixar ela para lá, né? Num outro mundo. Né? Eu acho que tem uma diferença também, né, Beata, entre a criança está no quarto dela sozinha, jogando no computador, e a família está jogando junto um jogo. A professora está na sala de aula usando uma ferramenta tecnológica, projetando uma tela para a turma inteira. Eu acho que existem maneiras e maneiras também de fazer uso dessa tecnologia. Com certeza. Quais seriam os riscos do uso excessivo? Eu acho que a gente já falou um pouco disso. A gente falou bastante, né? É isso, esse alto nível de dopamina que te tira o foco, que, enfim, as crianças elas estão rendendo menos na escola até por conta disso. Eu gosto muito de falar sobre o sono, né? Que tem que ter hora para dormir. Não é recomendado tela 2 horas antes do sono, porque isso atrapalha muito. É incrível, mas a gente fica muito mal quando a gente não dorme bem. A gente é adulto, a gente sabe disso. Qualquer ser humano sabe disso, porque qualquer ser humano já experienciou uma noite mal dormida. E a gente vai deixar nossos filhos assim, sabe? Ainda tem o hormônio do crescimento, né? Exatamente, o hormônio do crescimento. Não, e aí você altera o humor, depois a criança fica mal-humorada, ninguém sabe por quê. Depois, tem problema de aprendizagem. Aí quer dar remédio, aí quer resolver de outra maneira. Quando, às vezes, é só dormir. Dor de cabelo, né? Exatamente, a luz, ficar com luz no quarto. Gente, vai tirando aos poucos essa luz no quarto. Outra coisa, não dormir nunca com eletrônico no quarto.
Então, assim, eu sou contra a televisão no quarto, eu sou contra qualquer computador, televisão, enfim. Mas o que você pode fazer? Cria uma estação de carregamento de celular, para você também, tá? Porque isso não é bom para adulto, é estressante para todo mundo, na sua casa. Então, pode ser na cozinha, pode ser na sala, num lugar que seja longe. E aí você compra uma régua, sei lá, de tomada, e todo mundo carrega ali. Então, de noite, o telefone não pode ficar. Sim. Porque tem criança trocando mensagem no WhatsApp 1h da manhã. E aí o outro não quer perder, aí ele vai lá checar. E aí vai olhar o Instagram. E aí não sei o quê. E adulto também. E o negócio treme. Por mais que você esteja dormindo, você está no estresse. Porque o seu corpo não relaxa. Porque você está sempre olhando. Ah, mas eu tenho que despertar. Compra um despertador analógico. Eu tenho. Sabe? Ou então aquele digital que faz barulhinho e você aperta, mas que não tem acesso a nada. Então, assim, tem alternativas. Mas você tem que incorporar isso à sua vida. Isso é sério, isso é sério. Isso atrapalha o adulto e atrapalha a criança. E o adulto que dorme mal, que está sempre estressado, que está o tempo todo na tela, isso também atrapalha a parentalidade dele. Com certeza. Né? O jeito que ele vai estar sem saco com o filho, vai estar sempre mais cansado. Né? E o exemplo, que é aquilo que a gente falou, né? Neurônio espelho também é isso. A criança olha, a gente olha e aprende olhando, observando a sociedade, observando o outro. Modelo, né? Exatamente. Então, eu conheço, olha, uma história de uma menina de 2 anos que ela viu os pais guardavam aquele bonequinho do bolo do casamento. E aí ela viu o bonequinho, sei lá, o pai estava fazendo, estava com uma câmera, a mãe estava não sei o quê. E aí ela falou assim, ué, mas está faltando o celular. A criança de 2 anos falou isso. Nossa. A criança de 2 anos falou isso. Então, você imagina. É porque o que você falou, isso realmente, hoje em dia, já faz parte do dia a dia normal da criança. Né? Então, falta o celular mesmo ali para aquela criança. Exato. A vida é isso. E aí é tudo que ela quer. Né? E uma última pergunta que é sempre aquela polêmica, né? Os alunos chegam numa certa idade e aí existe aquela pergunta, eu devo, não vou usar supervisionar, mas acompanhar o que está acontecendo ali. Geralmente a criança chega no 4º ano e fala, não, agora eu já sei, eu sou independente, eu não quero mais você vendo o que eu posto, se estão postando, o que você acha sobre isso? Eu acho que é fundamental, assim, mas eu acho que sempre avisando, sabe? Você tendo esse respeito com a criança, sempre respeito, né? Igual na nossa época, eu não ia ler se a minha mãe lesse meu diário, eu ficava muito chateada. Mas se ela achasse que eu estivesse consumindo drogas, ela talvez fosse lá olhar, né? Então, assim, você tem que... Primeiro, você olha o comportamento também. Mas eu acho que, sim, existem várias ferramentas que você pode controlar, né? O uso de tela do seu filho. Uma vez eu fui numa entrevista nos Estados Unidos que era sobre isso. Era uma entrevista, não, era uma palestra, uma pessoa fazendo o que eu faço, né? Falando para os pais da escola americana sobre esse controle, enfim. Eu fiquei muito impressionada porque aquela sociedade é de muito controle. Então, todo mundo tinha... O pai e a mãe de adolescente recebiam todas as mensagens, recebiam... Então, assim, eu acho que é um pouco demais. Você não precisa ter... Ele tinha o telefone do seu filho e o computador para... Variado ali. Exato, recebia tudo, qualquer coisa que o filho recebesse. Aí eu acho que já entra numa paranoia, aí você tem que ter confiança também na educação que você deu, e a confiança vai aumentando com os anos. Né? Então, assim, é óbvio que uma criança da pré-escola ou até do 4º ano, você não vai deixar a bambu, né? Como se diz, você não vai deixar ela ali solta. Você vai acompanhar, sim. Aí eu acho que tem que acompanhar mesmo, tem que colocar filtro, tem que explicar, o Netflix tem que ser o Kids, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles acham, porque eles não sabem. E nada às escondidas, né? Eles têm que saber que isso está acontecendo. Sim, eu acho que é importante eles saberem. E acho que... E assim, é o que eu falei, eles vão arrumar jeitos. Então, eu falo isso nas minhas palestras. Tem o Finstagram, que é o fake Instagram, que os adolescentes criam para um Instagram que só os amigos conhecem. Eles têm o Instagram social deles, e eles têm... É óbvio que eles vão criar essas ferramentas. E a gente tem que ficar de olho. Agora, se você vir como pai, o outro filho do outro, fazendo uma coisa muito absurda, é claro que você tem que ir lá conversar de uma maneira carinhosa, né? Sempre com atenção.
não querendo rotular aquela criança, né, que é o tal do bullying, né, que você fala, essa criança é a problemática. Você está ajudando essa criança a melhorar falando isso? Não. Então, como é que a gente vai... até para falar do filho do outro, a gente tem que ter muito cuidado, porque também não pode ser que o nosso filho seja o que está fazendo bullying, porque a gente sempre acha que o nosso filho está sofrendo bullying. A gente nunca acha que o nosso filho é o que está fazendo. Então, a gente ter sempre muito cuidado na hora de falar do outro para não rotular, até porque a gente sabe que o nosso cérebro é resiliente e que nós somos seres resilientes que podemos mudar. Mas a gente muda com atenção, com amor, com, né, todo mundo, a sociedade trabalhando junto para encontrar um melhor caminho para aquilo. Então, eu sempre falo também das mães criarem, as mães que são mais próximas. Eu consegui, a minha filha ainda está com 11, ainda não tem celular. Né? Porque eu consegui que um grupo de mães a gente concordasse em dar quando ela tiver 12 anos. Eu fiz um acordo, porque fica mais fácil para mim também. Né? A outra amiguinha, mas a outra também não tem. A outra já fez 12, por isso que ela ganhou. E aí já vira um ritual na casa. A mais nova já sabe que só vai ganhar com 12. Então, você criar essas estratégias também para, enfim, criativas para a gente sair dessa, né? Para a gente se unir e, enfim, e tentar passar por isso da melhor forma possível. Ah, ótimo. Obrigada, viu, Beto? Ai, tem tanta coisa, né? A gente pode continuar para falar 5 horas seguidas. Mas... Tem tantas coisas, como você estava falando, né? Que a gente escuta, que a gente vê, que a gente conversa, que a gente lê, entendeu? Artigos de jornal têm saído demais, né? A respeito do assunto. Aí tem, por outro lado, assim, por exemplo, a gente está na pré-escola, não sei se você sabe, a gente começou esse ano Mindfulness com as crianças de 2 anos. Maravilhoso. Eu tive uma reunião, uma empresa de São Paulo, com a coordenadora que veio, né, que está coordenando o curso para as professoras, um curso de 3 meses. Aí tem um outro lado, né, que é exatamente desliga tudo e entra em contato com você, né, atenção plena na sua respiração, no seu corpo, nos barulhos do ambiente. E aí, esse final de semana, essa reportagem grande no jornal falando exatamente isso, né? 5 minutos diário, como muda estruturalmente o cérebro. Impressionante. Do foco e da atenção. Então, assim, como você falou, tem muitas outras coisas acontecendo por aí. Né? Tem. E nesse sentido, Renata, também tem a fuga, né? Porque a criança, às vezes, ela está sentindo alguma coisa e ela vai para o jogo. O adulto também, ele está sentindo alguma coisa, ao invés de ele parar e pensar o que eu estou sentindo, ele vai para o Instagram, ele vai para... Então, assim, a gente sentir mais, se deixar sentir, né? Sim. Nada é igual ao afeto humano, né, gente? E, assim, ele se dá nas relações, né? Quer dizer, muito mais, né? Com certeza, é no presencial, né? Muito mais no presencial, o impacto afetivo é muito maior sempre, né? E qualquer aprendizado, eu acho que também é através do outro, né? Na convivência com o outro. Beta, super obrigada. Obrigada mais uma vez por essa parceria que eu conheço desde sempre. Muitos anos. E vamos continuar conversando. Lembrando que, né, as pessoas talvez tenham ainda várias dúvidas, né? A Beta tem Instagram. É o Beta Melim, com 2 L's e N. Isso. A gente vai colocar lá na newsletter. Muito obrigada. A gente vai continuar se falando, trocando bastante. Isso é importante, né? O uso consciente da tecnologia. A gente não é inimigo, mas a gente tem que... Eu acho que é um pouco de cada coisa. Tem que andar junto a saúde mental, a tecnologia, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Um beijo. Beijinho. Fiquem bem. Tchau. Tchau.